Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a entrada de Marte no signo de Gêmeos. O que a gente pode esperar aí para os próximos 50 dias, quase 2 meses, em que Marte vai transitar aqui pelo signo de Gêmeos e o que esse planeta, que é como se fosse um fósforozinho, né, que acende, ele aquece, ele traz vida para os assuntos. O que esse planeta aí vai acionar nessa energia geminiana? Bom, primeiro é importante a gente entender que Marte, ele se sente bem aí no signo de Gêmeos, porque ele ganha movimento, ele ganha agilidade e ele sai ali de um signo de Touro, né, mais lento, que na verdade ele não se sente muito bem porque retarda muito essa energia, e quando ele entra aqui no signo de Gêmeos é uma alegria só, né? Ele fica super serelepe no momento que pisa aí nessa energia geminiana. É importante a gente entender o que é o signo de Gêmeos, né? O signo de Gêmeos é um signo que fala muito sobre a comunicação, ele fala muito sobre atividades, várias atividades, fala sobre aprendizado, fala sobre viagens, só que viagens de curto prazo ou viagens curtas, fala sobre comércio, sobre venda, sobre câmbio, intercâmbio, fala sobre aprender, ensinar também, fala sobre os professores, ensino, fala sobre irmãos e sobre parentes também. Então esse signo tem relação com isso. Então sim, Marte entrando aí, ele pode acionar de repente uma relação ou uma necessidade de conversa, ou de repente algumas coisas, vai aquecer alguns assuntos relacionados a irmãos e parentes, não só irmãos e parentes, como também relacionado à vizinhança, à sua comunidade, como que você está interagindo com essa comunidade, como essa comunidade está interagindo com você. E o signo de Gêmeos, ele traz a gente para uma realidade mais mundana, mais terra a terra, né? Enquanto Sagitário está lá ligado aos grandes mestres, aos seres elevados, avatares, está relacionado a seres que estão distantes, né? Gurus e coisas do tipo. Quando a gente vem para Gêmeos, Gêmeos fala do oposto disso, né? Gêmeos traz esses titãs para a Terra, ou seja, transforma todo mundo em igual. O chefe de uma empresa é tão humano quanto o faxineiro da empresa, né? Então, assim, Gêmeos tem muita relação com isso. Ele não diferencia tanto as pessoas nem as situações. Ele tenta colocar todo mundo no mesmo patamar, ou pelo menos é uma energia que tenta mostrar que eu me dou bem com as pessoas mais complexas até as pessoas mais simples. Por quê? Porque a energia de Gêmeos traz uma conotação muito curiosa, né, de pesquisa, de querer entrevistar, de querer conhecer, de querer registrar historicamente o que está acontecendo, né? O signo de Gêmeos rege os repórteres, né? Rege as pessoas que têm aí uma ligação com o jornalismo, com o meio de comunicação em geral, né? E não só com as mídias, com os meios de comunicação através de jornais, revistas, também pelos celulares, né? Pelos telefones, pelas conexões, pela internet, mas também tem relação com tudo aquilo que é comunicado, que é falado, que é expressado, e a forma como a gente assimila e como a gente entende essas informações também está relacionado ao signo de Gêmeos. Então, como você entende ou como você interpreta todo esse contexto que é a sua vida, tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, é, de certa forma, acionado por essa energia geminiana, e não só por ele ou ela, né, essa energia, mas também por Mercúrio, que também está no elemento ar, está lá em Aquário. Ou seja, a gente vai ter aí uma troca legal com essas energias aí, com os planetas que estão ali em Aquário e Marte que vai transitar. Só que Marte vai fazer uma quadratura para Mercúrio aqui no signo de Peixes, né? Então a gente vai ter aí provavelmente algumas dificuldades ou alguns desafios no quesito falar e ser compreendido, ou compreender o que os outros estão falando, ou assimilar de forma real e consciente o que está acontecendo ao nosso redor. A gente vai ter esse desafio aí. A gente vai ter alguns desafios também com Marte conversando em quadratura aí com Netuno. Marte vai fazer conjunção com o nó do norte. Tudo isso eu vou mostrar para vocês tintim por tintim aqui. Então, quando Marte entra no signo de Gêmeos, a comunicação ela fica mais acelerada. É muito provável que a gente venha perceber aí um meio de comunicação mais acelerado, talvez vindo muita informação, talvez informações podem sair aí por impulso,
Sabe quando a pessoa não aguenta esperar e ela solta ali as manchetes e vai soltando as informações e às vezes precocemente? Então pode ser que a gente veja aí muitas pessoas se arrependendo de coisas que lançaram, que informaram, que falaram, de decisões que tomaram. Então, assim, é importante ter um certo cuidado com isso, inclusive dentro do comércio também, tá? Pode ser que uma venda no e-commerce também, que é o comércio na internet, né? Também é importante, de repente, não fazer compras muito rápido, né? Ainda mais com a Vênus ali no signo de Peixes, né? Então, assim, é importante não sair fazendo as coisas de forma impulsiva. Vale a pena se informar, porque esse Marte ele traz um pouco essa urgência para as coisas. Só que essa urgência, ela pode revelar muitas coisas para a gente, porque a gente está com Urano muito ativo também, conversando com Saturno ali em Aquário também, e a gente está com uma quadratura de Netuno aí também, né? Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que está favorecendo para revelações, ou seja, esse Marte entrando aqui, ele pode ser aquele estopim para que coisas apareçam, surjam e simplesmente pelo impulso, né? Porque a pessoa não conseguiu segurar, soltou ali. Na hora que solta, é igual a palavra, né? Quando a gente solta, é uma flecha, não tem como voltar para dentro. Então, assim, no momento que solta, já ganhou vida, já ganhou o seu papel no mundo, né? Já ficou registrado na camada fina cósmica que fica tudo registradinho ali. Esse Marte em Gêmeos também é um gatilho para os negócios e para o comércio. Então, assim, pode ser que muitas pessoas tenham insights, de repente algumas pessoas podem encontrar meios, né? Porque esse Marte, ele vai fazer aspecto muito favorável ali para Saturno, né? Ele vai conversar em trígono ali para Saturno em Aquário. Então, assim, é possível a gente inovar ou a gente, de repente, encontrar meios de se reinventar no comércio. Talvez venham novas ideias para quem tem comércio, para quem vende. Inclusive no Instagram, tem tanta gente, né, que coloca os seus produtos, os seus serviços no Instagram, por exemplo. O Instagram é um comércio digital. É um comércio que, de certa forma, está bombando o mundo afora, né? Então, assim, pode ser que algumas pessoas se reinventem, pode ser que surjam ideias que, de repente, muitas pessoas tenham interesse em fazer cursos ou queiram, né, conhecer outras formas, outras ferramentas para poder fazer essa energia aqui, né? Porque Marte é um gatilho, é um isqueiro, é um fósforo que acende essa energia. Então, é acender isso dentro da vida de todos nós, né? A gente vai querer conhecer, a gente vai querer aprender e muito provável, muitas pessoas vão querer ensinar também, vão querer fazer cursos aí a curto prazo para poder aprender coisas e agregar, né, mais conhecimento para a sua jornada, para a sua caminhada aqui. Então, assim, é muito bacana nesse sentido. Inclusive, o comércio entra aí, não só o comércio, como toda forma de troca, toda forma de comunicação, troca, está envolvido aqui, ensino e também relação com as pessoas mais ali do seu dia a dia, pessoas comuns, sabe? Pode ser aquela pessoa que você admira, mas aquela pessoa também faz xixi, também vai ao banheiro, também tem as suas dificuldades, também fica fedida quando não toma banho, né? Aquele rei lá, aquela pessoa, aquele ídolo que você tem também vai lá no banheiro e faz número 2. Então, ele é como você, ele é ser humano como você. E a energia de Gêmeos meio que humaniza esses seres, né, que a gente coloca ali num patamar meio sagitariano. Então, a gente começa a entender que, sim, as pessoas aqui, elas valem a pena conhecer, ou seja, chegar ali e perguntar o que você faz, como que é a sua vida. É aquela conversa mais de fim de dia, que senta numa mesa de bar e troca aquele papo leve e gostoso. É mais ou menos esse tipo de energia que Marte traz. E é por isso que esse Marte traz uma vontade de conhecer, explorar, aprender, né? É curiosidade mode on, né? Tá aí, tá on. A curiosidade tá on. Isso aqui também fala sobre ensino médio, professores de ensino médio, e essa energia aquece qualquer assunto relacionado à escola, principalmente ali os primeiros anos, os adolescentes. Então esse assunto pode entrar em pauta, pode ser que ganhe um peso importante, um peso de repente inovação, de reinventar, de se recolocar. É um momento em que a energia aquariana está forte, né? Júpiter e Saturno estão fortes ali, vão conversar com esse
Marte aí com o nó do norte ali também em Gêmeos, fazendo oposição para o nó do sul em Sagitário. Então assim, de repente é aquele momento que a gente tem que inventar um novo, né? Lembrando que o nó do norte, ele sempre convida a gente a experimentar coisas novas, ele é como se fosse o sol, né? Então ele convida a gente a viver experiências que antes a gente não viveu, né? E transformar isso em algo marcante na nossa vida, né? Que venha a agregar a nossa vida. E o nó do sul é como se fosse a lua, é o nosso passado, é aquilo que a gente tem, que a gente já vivenciou muito, né? Então esse afastamento, ele tá meio que saindo de cena, né? Essa coisa muito distante, essa coisa de colocar o professor e o aluno muito longe um do outro, né? De repente é hora de trazer para perto, de encontrar meios de fazer a coisa ficar mais favorável para que ajude a todos. Então pode ser que tenham debates, pode ser que tenham momentos de dificuldade com Saturno ali, né? Saturno, ele traz uma conotação mais de responsabilidade, de compromisso, de planejamento e organização. Se você quer inventar um novo, se você quer reformar alguma coisa, faça bem feito. Se não fizer, pode ser que as coisas fiquem difíceis, travadas, e a gente tenha que sair de um aperto grande, né? Porque a energia aquariana, ela aperta a gente porque ela quer fazer o avião voar. E se essa energia, se esse signo quer fazer o avião voar, ele vai fazer o avião voar, nem que coloque, cuspa todo mundo para fora do avião dele. Se tiver uma sobrecarga ali, ele coloca todo mundo para fora, sai cuspindo gente para fora e voa. E aí você que corra atrás do prejuízo depois, né? Você que faça a sua viagem aí, mas ele não para, né? É uma energia que não para, ele é fixo, ele vai reto e direto, a energia de ar fixa, que quando fixa em uma coisa, vai e faz e ninguém para. Então é importante levar isso em conta também. Esse Marte também vai trazer muita agitação para a vida, para o cotidiano das pessoas, no sentido de repente a gente vem a sentir vontade de fazer várias coisas, mas como é Marte, é importante a gente não assumir muitos compromissos de fazer um monte de coisa, de falar eu consigo, eu faço, eu dou conta. E quando Marte sair daqui, ali no dia 23 de abril, talvez a gente olhe para trás e fale, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso que eu assumi compromisso aqui, agora ferrou. Agora danou-se tudo. Como é que eu vou dar conta de tudo isso que eu quis, que eu desejei, que eu falei que eu ia fazer no impulso, na empolgação da hora? Lembrando que Marte, que rege também Áries, é como se fosse um fogo de palha, né? Ele tem um fogo muito grande no início, né? Mas se não for alimentado, e conversando com Saturno, se não for alimentado com comprometimento, responsabilidade, noção de tempo, de prioridades, se não souber fazer isso, aí esse fogo acaba, né? E aí pronto, e aí a gente de repente vai ficar com um monte de abacaxi na mão, talvez não sabendo o que fazer com esse monte de abacaxi. E quando a gente está falando de Marte conversando com Saturno e Júpiter, né? Porque Marte conversando com Júpiter expande tudo isso, né? Então a gente pode exagerar mesmo, mas Saturno ali vai cobrar, né? Vai cobrar uma fatura talvez um pouco pesada. Cuidado então para você não se empolgar nesse fogo de palha, tá? Porque se você se empolgar nesse fogo de palha, você pode ter muito ânimo, muito entusiasmo no início e no meio isso se tornar uma grande dor de cabeça. Mas esse Marte, ele ajuda a gente a resolver assuntos corriqueiros do nosso dia a dia. Então, se você tem, sei lá, de repente você tem alguma coisa que venceu, alguma carteira que você precisa tirar, algum documento que você está há muito tempo para fazer, que você fica ali postergando, que você não faz, de repente, a hora de fazer, de tirar essa carteira, de repente comprar aquela coisinha que você estava precisando comprar, tudo isso pode ser que nesse momento aí de Marte favoreça, né? Pode ser que a gente resolva várias coisas em um único dia, mas é importante vocês verem aí em que casa cai o signo de Gêmeos no mapa de vocês e por onde que esse Marte vai transitar, em quais casas ou em qual casa, que aí vocês podem ter uma ideia do que significa cada setor desse. E tem vídeo aqui no canal, vou deixar no izinho aqui para vocês, com o significado de cada casa dessa aqui. Então, facilita para vocês entenderem. Esse Marte também pode trazer muita fofoca, ainda mais fazendo aspectos ali para Mercúrio, que vai ficar aqui em
Peixes, que já já vou mostrar para vocês, vai fazer quadratura para Netuno também, ou seja, é importante a gente tomar cuidado com fofocas, com fake news. Nesse momento é importante tanto na hora de ler, né, de assimilar a informação, como também na hora de passar ou repassar esta informação, porque isso pode vir com um peso grande depois por conta de Saturno em Aquário. Saturno não está brincando em Aquário, Saturno não está legalzinho em Aquário, não está bonzinho em Aquário, quando o assunto é responsabilidade por algo que vem afetar o coletivo, que vem afetar o grupo como um todo, nós aqui como seres sociáveis, né? E seres que precisam da mão do outro para fazer esse sistema todo funcionar. Se tiver alguém aí ou alguma força atravancando essa energia de fluir, esse Saturno ele fica assim brabo e pode trazer aí uma fatura pesada para a gente também. Então cuidado com fofocas, e é claro que os jornais, mídias, todo tipo de informação que você tem aí online ou em papel ou em folha mesmo, isso aí sempre fica muito aquecido quando Marte entra. Então a gente pode ter aí uma chuva de informações vindo de tudo quanto é lugar, e a quadratura para a energia em Peixes ali vai pedir para que a gente faça uma limpa também, né? Para que a gente consiga também separar o joio do trigo, sabe? Da gente não se envolver tanto com tanta informação que pode se tornar tóxico para a gente, tá? Então é importante ficar atento a isso. Mas vamos ver, olha, Marte ele vai entrar ali no dia 4 de março de 2021, na quinta-feira agora, à meia-noite 29 e 25 segundos, para quem quiser os segundos, e ele só vai sair no dia 23 de abril de 2021, às 8 horas e 48 minutos, para quem quiser anotar o horário. Então, nós temos aí quase 2 meses com Marte em Gêmeos. E aí, no dia 18 ali, Marte, ele já faz um aspecto, exato ali para Quirón, mas a gente já começa a sentir esse aspecto alguns dias antes, tá? A gente pode considerar aí dia 15, dia 16, dia 17 de março, a gente já pode considerar esse aspecto. Então, Marte conversando com Quirón em Áries pode simbolizar um momento de cura em qualquer forma de comunicação ou de assimilação de informação que você teve ao longo da sua vida. Porque esse Marte já vai começar a fazer também aspectos ali de oposição, um aspecto de oposição para o eixo nodal sul em Sagitário, que também fala sobre crenças que de repente nos limitaram, crenças que já estão transbordando, que já não trazem mais nenhum significado, que já não ajuda, que só atrapalha a gente. De repente a gente está em um momento de renovação dessas crenças, né, com a energia aquariana ali. Então esses aspectos todos conversando ao mesmo tempo com Quirón ali envolvido, é aquilo, se de repente você ouviu alguma coisa, se alguém falou alguma coisa, se alguém falou da sua capacidade de compreensão, de fala, de assimilação, se alguém te chamou de burro ou de burra, se alguém falou que você não era capaz de alguma coisa através do seu intelecto, né, da sua mente cognitiva, esse é o momento que de repente você tem as ferramentas aí para trazer cura ou para trazer um novo significado para essas informações que de repente você recebeu ali no início da sua infância, no início da sua história, e pode ser aquele momento incrível para realmente trazer um novo conhecimento, uma nova percepção do entendimento que você teve lá atrás, e de repente você vem a entender de uma nova forma e trazer um outro significado, uma outra característica, uma outra personalidade para aquilo que você deu para aquela situação X que aconteceu na sua vida. É como se você tivesse rotulado ali alguma coisa e trouxesse isso como uma verdade absoluta, e agora, de repente, é hora de você, sabe, mudar. A energia de Gêmeos, ela facilita muito a gente conhecer coisas novas, a gente gosta de conhecer, a gente gosta de explorar, né, quando essa energia geminiana está aí ativa. Então, se a gente está acostumado com uma coisa sempre com aquela verdade absoluta, a energia de Gêmeos quebra isso. E ela fala, olha, você sempre gostou do rosa, do rosa, do rosa, do rosa. Agora você vai conhecer o degradê todinho do rosa, você vai saber que não existe só o rosa choque, que existem vários rosas aí, um degradê maravilhoso. E além disso, você vai poder conhecer outras cores, amarelo, vermelho, preto, laranja. Nossa, tem um leque de escolhas aí para você, e você não é obrigado a ficar preso a uma única ideia, uma única ideologia,
a um único conhecimento. Então a energia de Gêmeos ajuda muito nisso, tá? Então, conversando com Quiron, é aquele momento da gente enxergar esse leque de opções e escolher coisas novas, novas crenças, novas ideias e experimentar isso. Super válido. A gente pode aproveitar isso a partir do dia 15 de março até o dia, mais ou menos ali o dia 22, a gente ainda vai estar sentindo essa energia aí, tá? Aí no dia 21, dia 20, a gente tem um ano novo astrológico acontecendo, tá? No dia 21 de março, Marte vai fazer o seu trígono exato ali com Saturno. Lembra que eu falei para vocês que esse Marte já vai estar ali conversando quando Quiron entrar na jogada? Então aí, a partir do dia 15, desde o dia 15 ali, a gente já pode aproveitar esse aspecto maravilhoso de via aberta, sem dificuldades, sem empecilhos. Lembrando que nesse momento Mercúrio já entrou ali no signo de Peixes, tá? Que é o regente de Gêmeos, tá? Então, assim, Mercúrio já sai da energia de ar, já entra nessa energia pisciana, que já muda um pouco a energia desses planetas que estão aqui, desse ponto e desse planeta que está ali no signo de Gêmeos. Bom, mas aqui é aquele momento em que a gente pode aproveitar o conhecimento, as informações, as nossas relações, a nossa troca com as pessoas, e aquilo que a gente de repente assimilar, aquilo que a gente de repente aprender, aquilo que a gente de repente se comprometer a partir deste momento, pode ser que perdure por muito tempo, pode ser que a coisa se solidifique. Então, por exemplo, se você de repente quer conhecer um assunto, vamos falar assim, vamos supor astrologia, você começa a estudar astrologia. Esse assunto, de repente, pode vir para o seu interesse de uma forma tão séria que você vai assumir esse compromisso aí por muitos e muitos anos. Pode ser que você tenha um interesse nesse assunto por muito tempo. É um exemplo que eu estou dando. Então, por exemplo, se você de repente abre um negócio aí, você tem uma ideia de abrir um negócio ou de implementar alguma forma ou alguma ferramenta nova para você poder divulgar o seu produto no comércio ou no e-commerce. De repente, isso pode vir a ficar com você, a fazer parte, né, do seu processo por muito tempo. É mais ou menos isso que essa energia pode nos favorecer. Isso aqui também pode trazer para a gente uma carga de responsabilidade, ou seja, não adianta a gente aprender as coisas simplesmente por aprender. É importante a gente não informar ou não passar informações simplesmente por passar, sem o peso do compromisso e da responsabilidade que esse Saturno traz. Passar informação, mostrar que você sabe de uma coisa, que você está falando uma coisa, mas que você na verdade não tem o conhecimento, que você na verdade não está falando as coisas baseadas em fatos. Aí isso aqui pode vir como um peso, porque o trígono é simplesmente uma via aberta. Não significa que coisas boas venham aqui. Tanto coisas boas quanto cobranças podem vir e não tem empecilho nenhum para fechar a via ali e impedir que essa força venha para você, que você tenha o retorno daquilo. Isso aqui é uma energia de retorno livre e aberto. Então, se você está emanando coisas boas, as coisas boas vêm, retornam para você livremente. Se você está emanando coisas negativas, coisas pesadas, essas coisas pesadas vão voltar para você com a mesma força que você enviou, né? Porque a via está aberta, simplesmente tudo flui aí no trígono. E Saturno, ele tem o peso ali também do resgate, né? Ele tem o peso de você colher o que você plantou. O tempo traz as respostas. Então, se você inventou mentira, se você fez alguma falcatrua, se você fez alguma coisinha aí, pode ser que esse aspecto aqui seja a hora do retorno dessas coisas, tá? E nesse mesmo dia, Vênus entra no signo de Áries. Então, a gente vai ter a Vênus entrando aí no signo de Áries. E no dia 24 de março, a gente tem aí a quadratura de Mercúrio com Marte. Aí aqui a coisa fica um pouquinho complicada, ou seja, a partir do dia 22, ali 20, é bom a gente já ter cuidado, porque muita coisa do que pode ser dita, muita informação que de repente a gente venha falar, pode ficar mal entendido aí no seu meio. Pode ser que você venha entender o que o outro está falando de uma forma completamente distorcida. Esse é o momento da gente ter calma. E principalmente aqui, a partir do dia 20 de março, que é o ano novo astrológico, se a gente soltar as coisas
por impulso, pode ser que a gente venha se arrepender muito lá na frente. Muitas coisas podem ser reveladas aqui também. A revelação tá forte aqui também, tá? Tem muita coisa, tá fazendo aí aspecto muito forte para os nodos, ou seja, coisas marcantes que venham a marcar esse momento. Inclusive, na astrologia mundial, pode ser que a gente venha a ter muitas revelações, coisas marcantes em relação a informações que estavam ocultas, nebulosas, de situações ali que de repente estava meio que no inconsciente coletivo, pode simplesmente vir para o consciente coletivo, e essa revelação do inconsciente para o consciente, ou seja, aquilo que estava ali meio que velado com uma névoazinha, esse Mercúrio e Netuno sopram isso para o lado, e de repente as mídias aí, os telejornais e coisas do tipo, venham a revelar muita falcatrua, muita coisa, que é aquilo, né? A energia de peixes ali, de casa 12, tem uma conotação meio de inimigos ocultos. São pessoas que não são declaradamente nossas inimigas, que elas fingem ser uma coisa na nossa frente e pelas nossas costas fazem outra, né? Então, assim, pode ser que a gente venha ter algumas revelações nesse sentido. Isso tanto de forma global, né, para todo mundo, né, na astrologia mundial, como também nas nossas vidas de forma individual, ou seja, você aí pode vir a ter algumas revelações, ou caso você tenha alguma coisinha aí escondidinha, principalmente se essa coisinha for relacionamentos também, tá? Puladas de cerca e coisas do tipo, porque a Vênus vai estar em Áries, o regente de Áries, o dispositor da Vênus é o próprio Marte. Marte vai estar ali conversando com Mercúrio, e Vênus vai entrar no coração do Sol, na energia ariana. Então a gente vai ter mais uma linda conjunção em Áries da Vênus com o Sol. Lindo, 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 lindo. Inclusive, quando eu falei sobre a Vênus vespertina e matutina, que tem vídeo, eu vou deixar aqui no canal para vocês, no izinho aqui. Quando eu falei, a gente teve aí uma conjunção de Vênus com o Sol, Vênus Casime em Áries também, né? Então, assim, a gente está tendo mais uma vez esse retorno aí de Vênus entrando no coração do Sol. Isso no dia 24 de março, tá? Então, assim, se tiver alguma falcatrua, alguma coisinha aí, olha, a Lua vai estar ali em Leão, fazendo um trígono exato ali para esse Sol, para essa Vênus ali. Então, assim, se tem algum romancezinho, se tem alguma coisinha, se tem alguma falcatrua, não só nos relacionamentos, claro que os relacionamentos vão ter um enfoque maior, mas também relacionado a dinheiro, din-din, tá? Então, assim, questões monetárias também podem ser reveladas aí, tramóias e coisas que estão sendo feitas por debaixo dos panos ali, por trás dos véus, na coxia, talvez tudo isso se revele, tá? Então, a partir do dia 20 do ano novo astrológico, talvez a gente já comece aí a ver muita coisa se revelar. E aí no dia 26, 2 dias depois, é quando a gente vai ter aí a conjunção exata de Marte com o nó do norte e oposição ao nó do sul. Isso aqui, olha, essa conjunção exata com o nó do norte é simplesmente Marte falando para o nó do norte, para todos nós, para toda a humanidade. E aí, vocês estão indo, vocês estão se reinventando nessa energia geminiana, vocês estão vivendo essa força de uma forma nova, de uma forma diferente do que vocês vêm fazendo há alguns anos, há 18 anos, ou não? Então, durante essa conjunção ali, no dia 26, dia 24 até o dia 28 ali, é importante a gente pensar no que a gente vem comunicando, em como que a gente vem interagindo com o nosso meio, como que a gente vem conhecendo outras coisas, dando abertura para conhecer outras coisas, para explorar outras coisas, para se aproximar das pessoas, se aproximar não só frente a frente ali, que a gente está no meio de uma pandemia, mas é ter interesse em conhecer as pessoas, em saber quem são as pessoas. Você pode ter esse interesse online, virtualmente, você não precisa estar ali junto com as pessoas, né? Você pode ter um interesse por uma pessoa aqui ou uma pessoa lá na China, que, né, você vai poder conhecer essa pessoa também que está ali na China, né? Então, assim, é a gente trazer as pessoas para perto, né? Para a gente poder também se comunicar de uma forma mais responsável. É muito importante a gente ter mais responsabilidade, mais sabedoria, mais sagacidade ao se comunicar, ao se expressar, ao passar informações. Mentiras, fake news, essas coisas vão ganhar um peso maior. Para quem estiver levando essa mensagem aí, né, meio distorcida,
distorcida, mentindo, inventando, né, pode ser que, né, leve aí lambadas da vida, principalmente do nó do norte ali, que é aquela força que traz um marco, né? Os nodos, eles trazem um marco para a história, tanto para a história mundial quanto para a história nossa, né, individual, dentro daquele setor que você tem aí o signo de Gêmeos, tá? Ou seja, aí o grau 13 do signo de Gêmeos, é importante você ver aí aonde você tem esse grau e o que que essa casa simboliza aí para você, tá? E aí no dia 6 de abril, a gente tem a Vênus conversando de forma harmônica com Marte, sendo que essa comunicação é muito benéfica porque o dispositor da Vênus, a Vênus está em Áries e o planeta que rege o signo de Áries é o próprio Marte. Então aqui é aquele momento em que talvez a gente tenha muitos insights e muita sabedoria para fazer as coisas. E talvez as coisas deem muito certo. Os negócios, as alianças, as parcerias, pode ser que deem muito certo com Marte aí conversando com a Vênus. E no dia 9, a gente tem Marte fazendo a quadratura exata ali para Netuno. Bom, aqui já é aquele momento em que é importante a gente buscar fazer uma limpa das informações lixo que de repente a gente está tendo. De repente você está se intoxicando com muitas informações, de você está recebendo uma carga muito pesada de informações. Agora, aqui nessa quadratura, é quando a gente é meio que pressionado a, olha, desapega, relaxa, mutabilidade, é uma força muito mutável aqui e é bom a gente dispersar, a gente soltar, a gente evaporar algumas informações do nosso HD, porque se a gente não fizer isso, o nosso HD vai ficar full e vai dar aí problema. Talvez a gente perca muita informação valiosa porque a gente simplesmente não está fazendo a limpa que a gente precisa fazer. A energia de peixes é uma energia de deixar ir, de soltar, de dissolver, né? Então é importante a gente soltar algumas informações. E aí no dia 13 de abril, a gente tem Marte fazendo aí um sextil lindo, também maravilhoso para o Sol. Sol exaltado em Áries. Marte é o dispositor de Áries, então assim, é uma conversa muito bonita e ao mesmo tempo Marte já está começando a conversar com Júpiter. Aqui é importante a gente tomar cuidado com excessos, porque muita coisa boa pode vir, muitas ideias, uma vontade muito grande de realizar, de fazer. Sabe quando você está super criativo? Então, a partir aí do dia 12, dia 13, é importante você ter um pouquinho de cautela, de responsabilidade com Saturnão lá, né? Tem um pouquinho de responsabilidade e tente pesar o peso das coisas, equilibrar as coisas, porque se você for com muita sede ao pote, pode ser que lá na frente, quando o Marte entrar aqui em Câncer, aí você talvez se perca e você comece a chorar realmente porque você não está dando conta das coisas. Mas é um aspecto lindíssimo que vai trazer muita, muita inspiração para a gente, tá? Então vamos aproveitar essa energia. E aí, no dia 17, é quando a gente tem o aspecto exato de Marte com Júpiter, que ainda vai estar conversando ali com o Sol em Áries e a Vênus já vai estar domiciliada ali no signo de Touro. Então aqui, olha, mais uma vez, cuidado com excessos, mas aqui pode vir uma inovação de ideias, várias ideias, uma vontade enorme de conhecer e de repente se aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos novos. É uma energia muito boa para inovação, para renovação, para se reinventar, para reinventar as suas ideias, as suas ideologias, as suas crenças. Um momento incrível para mudar as suas crenças. A gente vê ali, olha, o Quiron já conversando de forma muito harmônica com os nodos lunares. Então, assim, sabe aquelas crenças, aquelas informações, aquelas verdades que a gente tinha que era um peso danado, com esses aspectos todos aí, talvez a gente consiga se libertar. Liberdade, 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 liberdade de ideias que nos escravizam e que nos limitam. Esse momento de Sol aí, de Marte conversando com Sol, com Júpiter, é um momento muito bom para a gente se libertar. Mas é importante a gente não exagerar em alguns ideais, em algumas ideias e achar que a gente dá conta de tudo e de repente a gente não dá, tá bom? E aí no dia 23, Marte sai aí do signo de Gêmeos e entra
no signo de Câncer ali. E aí é uma nova história, uma outra história. Gente, então esse foi o vídeo falando sobre o trânsito de Marte aí no signo de Gêmeos. Aí 50 dias desse Marte. Mostrei para vocês aí os principais aspectos. Desejo para todos uma ótima passagem de Marte no signo de Gêmeos, que a gente possa inovar, renovar as nossas ideias, as nossas crenças e que a gente tenha responsabilidade com aquilo que a gente diz e com aquilo que a gente compartilha por aí, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.